Olha só que fala em Isaías 55, que é uma das bases que a gente está usando para o nosso tema, que fala o seguinte: que o ímpio abandone seu caminho, que o homem mau seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Né? Uma das coisas que a gente precisa entender é que o perdão, né, já está falando, é a palavra perda, que nós perdemos. Né? Isso é incrível. Eu não sei se você já teve a oportunidade de perdoar alguém. Por exemplo, alguém fez algo extremamente complicado, fez alguma atitude contra você e talvez você, num primeiro momento, não vou perdoar, e foi lá e perdoou. Pode ter certeza que você tirou um fardo sobre aquela pessoa e também um seu. Assim como nós olhamos para o perdão de Deus, né? Se a gente começar a reparar por tudo que nós somos, pelas nossas falhas, o quanto nós somos perdoados. A Bíblia fala que Jesus, ele tira esse fardo de nós. E pode ter certeza que quando nós perdoamos, quando nós liberamos perdão, nós somos ainda mais semelhantes a Jesus. Nós nos aproximamos da imagem dele, da imagem do Filho, né? Porque de fato foi o que Jesus fez por nós. Amém? Show de bola, glória a Deus. O áudio tá show? Tá show de bola? Tá indo aqui ou aqui? Tá indo aqui, show de bola. Vou tirar aqui, tá? Olha só. A gente vai falar sobre que nós somos perdoados e sobre o perdão, tá? E uma das coisas importantes é a gente entender com o nosso próximo o que Deus também fez por nós, né? Por que eu preciso ser perdoado? Né? A Bíblia vai falar em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos somos culpados, né? Mas o mais incrível disso é nós sabemos que depois da culpa, Jesus, como um cordeiro, foi morto para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos remidos, fosse colocados em Jesus. Quando Deus olha para nós, agora Ele não olha mais pecadores, Ele olha Jesus Cristo, né, sendo derramado sobre nós, e assim nós somos aceitos por Ele. Amém? Isso é muito incrível, porque nós precisamos entender que nós só vamos entender efetivamente o perdão quando nós estamos em Jesus. Como diria João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é incrível isso? Nós descobrimos que o Cordeiro nos tira o pecado do mundo, tira o pecado de nós. E é muito engraçado porque João Batista, quando ele fala isso, ele fala no singular, ele fala tira o pecado do mundo. Né? Tem muitas pessoas que falam, eu preciso me libertar de pecado X, de pecado Y, de mentira, daquilo, preciso me libertar de, de roubar da minha empresa, do meu negócio, preciso parar de passar a perna. Isso tudo é muito importante nós pararmos com essas práticas. Mas deixa eu te dizer que, na verdade, essas coisas só são um fruto de uma raiz que precisa ser transformada. Então, muitas vezes, tem pessoas que não entendem, poxa, eu aconselho aquele meu amigo que é errado ele fazer aquilo, eu aconselho aquele meu amigo que ele precisa mudar essa prática e ele não muda. Porque muitas vezes o que você está fazendo, na verdade, é só cortando os galhos. Né? E a grande verdade é que só cortar os galhos, ele vai crescer novamente. O problema, muitas vezes, é com a raiz. E qual que é a raiz? É o pecado. A independência de Deus, é o distanciamento de Deus. Porque quando você coloca uma raiz nova, quando você vira uma nova criatura, os frutos vão nascer diferente. Você não vai precisar se preocupar com os galhos, porque a tua raiz está novamente feita, você recebeu uma nova raiz. E aí então, nós realmente podemos dar frutos de alguém transformado. Nós podemos dar fruto de uma nova criatura. Amém? Olha só, eu queria que a gente abrisse em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro 22, desculpa, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Vamos ler do 22 até o 24. Olha só que incrível. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Cara, esse texto ele é muito poderoso, ele é muito incrível. E uma das coisas que a gente precisa entender desse texto é que ele fala, sim,
sobre perdão, mas ele também fala sobre justiça. Eu não sei você, mas muitos de nós, e até eu mesmo já pensei isso, que às vezes o perdão ele era contrário à justiça. Porque, poxa, se eu estou perdoando o meu irmão do lado, eu não estou fazendo que ele pague na mesma moeda, a justiça não está acontecendo, né? E muitas das vezes a gente pensa isso, mas a grande verdade é que perdão tem tudo a ver com justiça. Uma coisa não é contrária à outra, né? E uma das coisas que eu pensava também quando era menor, contar uma história para vocês. Eu ia na escola bíblica dominical, quem é desse time, né? Ia na escola bíblica e eu lembro de uma história quando eu tinha 8, 9 anos de idade lá. E eu sei que, pelo menos na minha igreja, na época, a escola dominical, para quem era pequenininho, tinha uma palavra, a gente cantava uma música, mas depois ia para folha sulfite e giz de cera. Era mais ou menos assim. A professora pedia para desenhar Arca de Noé, pedia para desenhar a cruz, pedia para desenhar umas flores, uns negócios. E eu lembro que um dia eu gostava muito, sempre gostei muito de desenhar, comecei a desenhar, fazer meu rabisco lá bonito lá, desenhei lá um Jesus, né, com cabelo verde, né, com a roupa roxa, fiz um negócio achando que estava arrasando, bem bonito, estava muito feliz com o meu desenho. E eu lembro que teve um outro menino, a idade muito próxima a minha, que ele pegou o desenho e amassou. Ele sentou em cima lá e depois viu que desenhou, pegou, amassou, enfim, fez algo contra mim, né? E pegou meu desenho tão incrível que eu tinha feito, estava tão feliz com ele. E eu lembro que na sala, se eu não me engano, tinha umas 8 pessoas, lá, 8 crianças, né, mais as 2 professoras que tinham. E eu lembro que eu falei para o professor, meu professor, o cara, desenho, pegou meu desenho, amassou, que coisa, e sei lá se eu chorei, o que eu fiz lá, fiquei meio bravo. E aí foi a professora, né, instruiu ele, falou, o menino lá, o Carlinhos, não me lembro o nome dele, falou, Carlinhos, pede perdão para o Rafael, que você fez uma coisa errada contra ele, você estragou o desenho dele. E eu lembro que, nesse momento, todas as crianças em volta vieram ver a cena, né, do menino me pedindo perdão. E eu estava realmente muito brabo. E daí eu lembro quando a professora pediu para eu perdoar, eu olhei para a professora com uma cara meio de paisagem, eu falei, meu professor, é só isso? Tipo, ele fez tudo isso contra mim, agora ainda eu preciso perdoar, porque às vezes se eu não perdoar, eu vou passar por mal, todas as crianças aqui da salinha estão me olhando, então ainda se eu não perdoo, eu passo por mal, que coisa, que injustiça. E muitas vezes a gente pode pensar isso também, né? Poxa, parece que o cara, o ofensor, ele tem muito mais, ele ganha muito mais do que o cara que foi ofendido, né? Porque ele fez uma coisa contra mim, ainda além de ele ter feito, eu tenho que perdoar ele, senão eu passo por mal. E de fato é isso mesmo. Se a gente for ler lá em Mateus 6, versículo 14 e 15, o que ele fala? Pois se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Olha só, a Bíblia nos conta, se realmente nós não perdoarmos as nossas ofensas, os nossos ofensores, o Pai Celestial também nos perdoará. E talvez você possa pensar, pô, isso é injusto. Hebreus 6,10 vai dizer que, na verdade, não, Deus não é injusto. Na verdade, muito pelo contrário, né? Jesus, Deus, é o nosso justo juiz. E eu espero que você realmente descanse na justiça de Deus, em quem Deus é. Como Paulo diz em 2 Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Amém? E uma das coisas que esse texto ali ele nos ensina de 2 Pedro, que a gente leu lá no começo, ele fala as ofensas que Jesus recebeu. Né? Ele fala, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças. Ou seja, Jesus foi muito ofendido. Né? Ele dá alguns exemplos. Mas o que ele fazia? Entregava-se àquele que julga com justiça. Ou seja, quem é o justo juiz? Nosso Deus. Quando nós queremos fazer com que o nosso ofensor ele pague na mesma moeda, nós estamos nos colocando numa posição de juiz. E sabe o que é triste disso tudo? Primeiro de tudo, o justo juiz não pode agir. E segundo, a gente vai fazer alguma cagada, porque nós sabemos que nós não temos o senso de justiça de Deus. Nós somos imperfeitos e nós realmente não vamos conseguir exercer a justiça como ela deve ser feita. Nós não podemos nos colocar numa condição de juiz. E eu pergunto para você,
Nas situações hoje que você precisa liberar perdão, nas situações que te geram mágoa, nas situações que às vezes te deixam desconfortável, você é alguém que busca fazer justiça com as próprias mãos ou você tem entregue ao justo juiz? Pensa aí, 15 segundos. Será? Olhando para a situação, para suas atitudes hoje, quando você vê que algo não está conforme você gostaria, ou conforme deveria, ou está contrário, ou não está correto, você age com as próprias mãos? Você articula movimentos com as próprias mãos? Ou de fato você está entregando na mão do justo juiz? Amém? E o nosso DNA, ele vai querer muito, né? Ele vai gritar muito para que nós façamos justiça com as próprias mãos. Por isso que está escrito lá em Mateus 5, versículo 38 ao 41, o seguinte: vocês ouviram que foi dito, ou seja, o que era ensinado. Jesus está falando para o povo, Sermão do Monte, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. E aí? Qual tem sido o seu posicionamento hoje perante isso? Quantos tapas talvez você já levou no teu ministério, na sua casa? E quantos você revidou? Cara, nós precisamos entender que nós somos convidados a dar outra face. Nós somos convidados a andar mais 1 milha. Nós somos convidados a isso. Cara, e perdão, acho que é uma das coisas mais complexas da vida cristã. Porque realmente, assim como nós demos o nome desse tema, perda total. É uma perda total. Nós precisamos perder. Lembra? Quem perde é quem ganha. Esse é o reino de Deus. Quem perde é quem ganha. E eu te pergunto, você quer ganhar ou você quer perder? Amém? Eu anotei aqui também outro, só para complementar, Tiago 1,20, né? Fala que a ira do homem, ela não vai produzir justiça de Deus. A ira do homem, ela não produz justiça de Deus. Deixa eu te perguntar, você conhece alguém que por falta de perdão a família não está legal? Quem sabe você que chegou e agora está nos assistindo pela primeira vez, ou você já está há muito tempo na fé. Você conhece alguém, ou talvez essa pessoa seja você, que a falta de perdão tem destruído a sua casa, que a falta de perdão tem destruído, quem sabe, seu ministério. Às vezes você está nos assistindo, é um líder de GP, um líder ministerial, alguém de outra igreja que não seja aqui conosco, no esconderijo, na resgate. Mas eu te pergunto, o quanto a falta de perdão tem atrapalhado você? Eu te convido hoje a viver esse perdão. E eu queria, antes de eu fazer uma finalização, eu queria orar. Eu queria orar por um ponto bem importante, que Deus tocou no meu coração. Hoje, agora há pouco, quando a gente estava orando para arrumar toda a técnica aqui, Deus falou muito forte no meu coração. Com pessoas que faltam liberar perdão para pais e para mães. Eu confesso para você que tinha coisas que eu não sabia. Eu casei recentemente e eu precisei, saindo de casa, eu não sabia que eu tinha coisas para liberar perdão para os meus pais, ou para meu pai e para minha mãe. E Deus tocou muito forte no meu coração, eu estava orando que existem pessoas que estão nos assistindo, ou às vezes até aqui, nós da equipe técnica, que ainda precisamos liberar perdão para essas figuras. Você que casou recentemente, você que casou há 1 ano, 2 anos. E quem sabe existem algumas coisas que você precisa liberar de perdão aos pais de vocês. Eu queria que você, se você for essa pessoa, eu queria que você orasse comigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, eu venho orar, Pai, por pessoas
da nossa equipe, ou pessoas que estão nos assistindo, Pai, que precisam liberar perdão para os seus pais, Pai. Pessoas ou que casaram recentemente, saíram de casa e precisam liberar perdão para o seu pai, para a sua mãe. Ou pessoas que saíram para algum intercâmbio, ou pessoas que saíram para fazer alguma faculdade fora, faculdade integral, Pai. Se existe alguma pessoa, Pai, que está nos assistindo, Pai, agora, e tem tido essa dificuldade, está passando por essa situação, Pai, que o Senhor comece a tocar no coração, Pai. Traga revelação, Pai, para essas pessoas que elas precisam ser perdoadas, que elas precisam ser transformadas, que elas precisam liberar isso, Pai, porque isso está colocando um fardo sobre as costas delas, Pai. Está prendendo elas de viverem algumas coisas, está travando algumas coisas no reino espiritual sobre a vida dessas pessoas, Pai. Então, vem orar, Pai, por essas situações, Pai. Intervenha, Pai, para que, de fato, Pai, essa pessoa que, por exemplo, saiu da sua casa por um motivo de casamento ou de estudo, Pai, não comece uma nova vida, Pai, debaixo de algum tipo de maldição, Pai, ou de algo pesado que realmente esteja fora da Tua vontade, Pai. Então, em nome de Jesus, eu oro sobre essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, cara. Continuando. Nós que estamos em Cristo, nós entendemos que quando nós perdoamos, falando com você que já é maduro na fé, você que já entendeu o Evangelho, já entendeu o quanto você é perdoado, você sabe que às vezes a prática do perdão, né, como nós lemos aqui, é contrária à vontade de Deus. Cara, isso é muito sério, porque tem um texto que tem falado muito comigo e eu queria compartilhar com vocês. Que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21, que ele fala o seguinte: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominadas, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, de que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. O que esse texto está falando? Cara, você entendeu o perdão de Jesus, você entende o quanto você é amado, o quanto Deus deu a vida por você, e o quanto você era caído, digno, né, de ir para o inferno, e Jesus morreu por você e te deu uma nova vida, e você entendeu essa verdade. Presta atenção, você que já é cristão, você que já está tempo na fé, essa mensagem, isso aqui que eu vou falar é para você. Talvez você já está em Cristo, você já entendeu muitas coisas, mas ainda é refém de algumas antigas práticas e principalmente em relação ao perdão. Sabe o que a Bíblia fala para você? Ela fala: teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça. Cara, olha só que pesado isso. Ele está falando que, assim, eu acho que vocês que conheceram a Cristo, conheceram a verdade, se não vivem essa verdade, os incrédulos estão melhor do que vocês. Porque era melhor que você nem tivesse conhecido, porque sobre você vai ser um peso muito maior. A quem muito é dado, muito é cobrado. E eu te pergunto, você tem vivido isso? Você tem vivido o caminho da justiça? Porque lembra que a gente falou agora há pouco que perdão e justiça andam juntos, eles não são contrários um ao outro. Perdão e justiça, eles andam juntos. E eu te pergunto, você tem vivido isso? Se você não tem entregue todas as situações para Deus, você tem sido juiz da sua vida. Se você não tem entregue, por exemplo, a sua vida financeira nesse momento tão complexo, principalmente você que é autônomo, você que é freelancer, você que é terceirizado, se você não tem entregue, você tem perdido cabelos, você tem ficado maluco, você tem feito justiça com as próprias mãos. E o perdão de Deus não está sobre você. Se você nesse tempo tão complexo de às vezes ficar em quarentena, está maluco com essa esposa, ou você esposa está maluco com o seu marido, e você não tem entregue para Deus, e você tem tentado resolver na garganta, nas brigas e nas lições de morais um com o outro, deixa eu te falar, você está fazendo justiça com as próprias mãos. Se você está vivendo qualquer área da sua vida com a justiça das próprias mãos, você não está permitindo que o justo juiz que toque a sua vida.
Por isso que Filipenses 4:6 vai dizer, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as orações e súplicas e ações de graças entreguem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Como é que está teu coração nesse tempo? A forma como teu coração está nesse templo, talvez diferente, vai dizer muito o quanto você tem entregue tudo a esse justo juiz. Para finalizar, eu quero citar um texto até que creio que na última mensagem também foi falado, que é Filipenses 4, a partir do versículo 5 até o 8, que diz: Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas humilhou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado de forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deixa eu te falar, Jesus se humilhou, Jesus deu a outra face. Você é convidado a ser igual a Jesus. Deixa eu te falar, você tem sido? Eu tenho dificuldade em perdoar, você pode dizer, eu tenho dificuldade nisso. Às vezes não só se preocupe por você ter dificuldade em perdoar. Reveja e avalie sua raiz, aonde seu coração está plantado. Porque onde ele estiver plantado, os frutos vão vir automaticamente. Você não vai bater cabeça de, preciso perdoar, ficar maluco. Você vai se preocupar simplesmente com a raiz, que é estar em Jesus. Você estando em Jesus, livre do pecado, as outras coisas, os frutos do Espírito vão fluir na sua vida. Amém? Amém? Vamos orar? Eu queria orar agora por todos efetivamente. Que a gente entregue esse tempo de ansiedade, esse tempo de falta de perdão, esse tempo tão crítico. E a gente orasse a Deus. Em nome de Jesus, abaixe tua cabeça onde você estiver. Se tiver alguém aí do seu lado, algum familiar, dá um abraço nele. Sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho. E vamos orar por isso. Pai, nós estamos iniciando todo um processo de conversa aqui, Pai, no esconderijo, sobre perdão. Sobre entender, Pai, o teu verdadeiro amor, Pai. Nas próximas semanas nós iremos falar, Pai, sabe, o tanto que nós somos perdoados, Pai. Nós vamos falar, Pai, sobre o servo que não perdoava o conservo, que foi perdoado pelo rei. Nós vamos falar sobre 70 vezes 7. Nós temos muitos assuntos para abordar aqui sobre o perdão, Pai. Mas a gente pode falar muita coisa, Deus, sobre perdão. Mas se nós não falarmos sobre a raiz, Pai, que é um coração em Ti, Pai. Assim como o Senhor conversou com Nicodemos, que é necessário nascer de novo, Pai. Que é necessário nascer de novo, Pai. As outras coisas não vão ser possíveis, Pai. Não vão passar de meras filosofias. Se nós não entendermos, Pai, que antes de falarmos sobre qualquer assunto, nós precisamos transformar a raiz. Cara, talvez você aí que está me ouvindo, você precisa se reconciliar com Deus. Eu te convido a colocar a mão no seu coração e fazer uma oração de reconciliação com Deus. Talvez você que está me ouvindo aí, tá tudo bem, cara. Você vive o que eu estou falando, você é um cara maduro na fé que tá tendo uma vida com Deus incrível. E glória a Deus por isso. Então eu te convido a orar também para que Deus te use para multiplicar isso na vida de alguém. Eu quero orar também por você, que talvez se avaliando ainda não entregou a sua vida para Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos tudo a Ti, Pai. Nós entregamos, Pai, a nossa sede de justiça com as próprias mãos, Pai. Nós entregamos tudo, Pai, com aquele que é o justo juiz, Pai. Aquele que realmente sabe fazer justiça, Pai. É o único que sabe fazer justiça, Pai. Nós entregamos tudo a Ti, Pai.
Nos perdoa, Pai, se muitas das nossas atitudes, Deus, não têm sido condizentes, Pai, com a Tua palavra, Pai. Nos perdoa se nós tentamos fazer justiça com as próprias mãos. Perdoa-nos, Pai, se nós não temos sido pessoas perdoadoras, Pai, a gente perdoadores, Pai. Perdoa-nos, Pai, se nós temos sido independentes, Pai do Senhor, Pai. Nos perdoa, Pai. Nós queremos, Pai, viver de acordo com a Tua vontade, Pai. Nos ensina a perdoar, Pai. Sabe, Deus, eu sei que tem gente que machucou a gente muito, Pai, mas nos ensina, Pai. Eu sei que tem gente que às vezes merecia, às vezes a gente tem vontade, às vezes enganar algumas pessoas, Pai. Nós temos vontade de fazer tanta coisa, Pai. Sabe, nós somos tomados às vezes por uma ira, Pai. Mas a Tua palavra fala que a ira do homem não produz justiça de Deus, Pai. Então, que nós venhamos nos dominar, Pai. Que nós venhamos, Pai, olhar, Pai, como o Senhor olhou para nós, Pai. O Senhor olhou para nós, Pai, como pessoas que passivas de perdão, que precisavam de perdão, precisavam de misericórdias, Pai. Pai, que assim como a Tua misericórdia, Pai, que se renova diariamente, Pai, nós venhamos ter um coração perdoador, Pai, dia após dia, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Pai. Nós não queremos ser pessoas que fiquemos doentes, Pai, por falta de perdão, que nós perdamos família por falta de perdão, que nós perdamos casamentos, relacionamentos, Pai, por causa de perdão, Pai. Mas que em nome de Jesus o teu perdão, Pai, venha tocar em nós, Pai, e dizer, peraí, cara, eu te perdoei por tanto, cara, perdoa. Que o Teu Espírito venha nos convencer, Pai, do tanto que nós somos amados, que nós somos perdoados por Ti, Pai. E aí então a gente consiga perdoar, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu amor sobre nós, Pai. Porque por causa dele nós entendemos o perdão. Obrigado, Pai, porque por causa dele, Pai, nós podemos viver leve, Pai, sem fardo algum, Pai. Então nos usa, Pai, para tirar, Pai, o fardo de pessoas que muitas vezes fizeram mal a nós. Assim como a Tua oração que o Senhor nos ensinou, nós venhamos perdoar os nossos ofensores, Pai, como o Senhor tem nos perdoado. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, Pai. Em nome de Jesus.